louvamos pela vida dele. Em nome de Jesus nós te agradecemos e dizemos ao Pai que grande fará o Senhor hoje por meio da vida do nosso irmão. Assim nós declaramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite. Paz e graça. Amados, é sempre uma honra, um privilégio, né, estar aqui ministrando a palavra que não é minha, né, a palavra que é do Senhor. E eu fiquei um tempo ainda buscando algo do Pai, né, para que o Senhor pudesse falar primeiramente ao meu coração e eu entendesse que era uma palavra que também pudesse falar ao coração da igreja num tempo oportuno. E nós estamos no dia 20 de janeiro de 2022. Nós estamos de fato no início do ano. E talvez a gente ainda está buscando uma palavra motivacional, uma palavra de autoafirmação, uma palavra, né, positiva. Mas nessa noite o que eu vim aqui compartilhar com vocês, meus irmãos, é sobre alguns momentos da nossa vida em que nós somos assolados ou nós passamos por alguns ventos. E nós vamos entender que ventos são esses. Muitas vezes, de forma errada, nós entendemos que às vezes o não, ou a ventania, ou a tempestade é algo do maligno. É algo do mal querendo nos afligir, é uma coisa que nós fizemos de errado, e nós estamos tendo que pagar alguma coisa, o Senhor está querendo nos castigar, mas eu quero te falar, hoje, mudar a sua ótica sobre algumas questões da sua vida, da minha vida, e nós vamos falar sobre os 4 ventos de Deus. Porque nem sempre, eu quero te falar isso, e guarde no seu coração, nem sempre os ventos vieram por causa do maligno. Muitas vezes o nosso Deus usa o vento para corrigir a nossa rota e para nos levar para o lugar que nós precisamos estar. Porque o nosso dia a dia vai nos levando para lugares que nós não deveríamos ir, e muitas vezes nós estamos num caminho que o Senhor não escolheu para nós. Então muitas vezes Ele vai usar esse vento, essa ventania momentânea, para nos colocar de novo no prumo, né, na direção correta. Se você puder ficar de pé no seu lugar, para nós lermos a palavra de Deus, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, ou ligasse a sua Bíblia, no livro de Ezequiel, 37, versículo 9. Então se você puder abrir a sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 9, diz o seguinte: E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Até aqui. Amém? Que você possa curvar sua cabeça. Pai, nós lemos a Tua palavra nessa hora. A Tua palavra é a verdade, a Tua palavra é atemporal, e ela ministra o coração dos Teus filhos desde a fundação dos tempos, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa ministrar nessa noite ao nosso coração, e que nós possamos compreender qual é a palavra, qual é a direção que o Senhor tem para cada um de nós neste dia, Pai. Queremos do maná do céu para este dia, e que o Senhor possa, Espírito Santo, ministrar os nossos corações. Nós abrimos o nosso coração para receber a semente incorruptível da Tua palavra, Pai, e que ela possa encontrar lugar em nosso coração, e que ela possa produzir frutos, ó Pai, frutos que vão ecoar para a eternidade e promover em nós uma transformação de dentro para fora, para que nós fiquemos cada vez mais parecidos com o Teu Filho amado Jesus Cristo, e possamos de fato ser chamados de cristãos nessa terra, pequenos cristos. Assim oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Esse é um texto muito conhecido, todos vocês conhecem essa história. Nesse contexto que nós estamos falando, né, naquela visão que o profeta tem daquele vale que estava cheio de ossos sequíssimos, e recentemente alguém pregou sobre isso aqui na Iboeste. Mas nós vamos falar sobre o que aconteceu naquele vale. A gente já conhece a história. O que eu queria que vocês guardassem é o que foi dito, né? O Senhor diz, né? Vem dos 4 ventos ao Espírito e assopra sobre estes mortos. Então Deus deu ordem para o profeta, né? Para quê? Para que esse vento viesse produzir vida. Nesse contexto aqui de Ezequiel 37, os ventos eles tinham um propósito de trazer a vida aos ossos secos. Tinham o propósito de trazer vida
para aquele lugar onde a gente olhava e só encontrava devastação, morte, assolação, um lugar onde nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos que havia solução. Então o Senhor fala para soprar dos 4 ventos de Deus, para trazer vida para aquele lugar e para que aqueles ossos se tornassem de novo um grande exército poderoso em Deus. Em Amós 4:3 diz o seguinte: porque eis aqui o que forma os montes e cria o vento. E hoje, meus irmãos, é um sermão temático. O que quer dizer isso? Nós vamos falar sobre essa questão dos ventos de Deus. E eu queria ministrar sobre a sua vida, sobre 4 ventos da parte de Deus, né, que virão sobre a minha vida e sobre a sua para trazer vida. Vida onde nós não conseguimos enxergar mais alguma solução. Então, nós vamos falar hoje sobre 4 ventos. E o primeiro dos ventos que eu quero ministrar sobre a sua vida é o vento da provisão. E a referência para isso está lá em Números 11:31 e diz o seguinte: então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia, de um lado e de outro ao redor do arraial, quase 2 côvados sobre a terra. Então quero te dizer o seguinte: existe da parte do nosso Deus um vento que sopra para nos trazer provisão. Provisão do Pai naquilo que nós precisamos, às vezes nas nossas situações financeiras ou físicas, mas principalmente na nossa vida espiritual, ministerial. Deus traz e nos supre com aquilo que nós precisamos. E eu queria falar um pouquinho sobre esse vento da provisão. A provisão que houve no deserto. E eu quero te falar que nem sempre o deserto também é um lugar em que nós somos colocados para nos fazer mal. Pelo contrário, muitas vezes nós somos colocados no deserto, num lugar seco, cheio de aridez, para que nós possamos nos aproximar mais do Senhor. A palavra diz que foi o próprio Espírito que impeliu, que levou Jesus para o deserto por 40 dias. Então, muitas vezes o que o Senhor quer conosco no deserto é um tempo de proximidade. Porque quando eu estou na abastança, quando eu estou realmente desfrutando de pastos verdejantes, muitas vezes eu não me lembro de quem é o Senhor ou do que Ele pode fazer. Mas geralmente, nos momentos de deserto, eu me lembro de quem Ele é e do quanto eu preciso da sua misericórdia. Então eu me aproximo desse Deus, né? Olha que interessante, outra história que eu quero contar para vocês, que muitas vezes a gente olha e pensa que foi uma obra do maligno, mas eu quero te contar um pouquinho da história de Jonas. Lá em Jonas 1:4 fala assim, ó: mas o Senhor mandou ao mar, quem mandou? O Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se o mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então quero te falar uma coisa para você guardar no seu coração. Eu não sei o que você está passando, mas muitas vezes a gente olha para aquela ventania, para aquela tempestade, onde parece que o nosso barco vai se quebrar, onde parece que a nossa segurança está indo a fio, mar afora. Eu quero te dizer, nem sempre essa tempestade é provocada para te fazer mal. Muitas vezes o Senhor move as águas, sopra um vento forte, para nos colocar de novo na direção e no propósito que Ele escolheu para cada um de nós. Jonas estava fugindo da missão que ele tinha. Quando ele ouviu o que ele tinha que fazer, ele falou: o quê? Eu vou entrar nesse navio e vou zarpar para outro rumo. E foi necessário que o Senhor fizesse toda aquela história que a gente conhece, provocasse aquele caos para que ele pudesse voltar para o lugar de onde ele não deveria ter tentado fugir, que era o centro da vontade de Deus. Então, por favor, guarde isso. Muitas vezes nós olhamos para a situação da nossa vida e nós pensamos que está acontecendo aquilo porque eu estou pagando alguma coisa que eu fiz de errado. Esses pensamentos que nós aprendemos na nossa infância, que eu devo estar pagando alguma coisa, e aquela imagem de um Deus que é um Deus que castiga, um Deus maldoso. Eu quero te dizer uma coisa: o Senhor nos ama tanto que, se for preciso, Ele nos coloca no meio de uma tempestade para mostrar que Ele é o Deus da nossa vida. Se for preciso, tomara que não seja, mas se for preciso, por amor à sua vida, por amor à sua casa, Ele te coloca no meio de uma tempestade. Mas eu quero te dizer que depois dessa tempestade haverá a bonança e o favor de Deus sobre a sua casa. E tem uma outra situação que nós conhecemos muito bem,
que é aquela fatídica cena do povo quando foi liberto da escravidão lá, conduzido por Moisés, né? Passando pelo deserto, em que eles começaram a reclamar: e agora? Quem que vai nos dar carne? Nós estamos com saudade do Egito, porque lá nós tínhamos carne, nós tínhamos fartura, e você nos trouxe aqui para essa terra para ficar passando essa comida monótona, todo dia é maná, de manhã é maná, à tarde é maná, à noite é maná, cadê a carne? E aí, olha só o que está escrito em Números 11, 4, 5. Os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito nós comíamos de graça, e dos pepinos, dos melões, das cebolas e dos alhos. E aí, meu irmão, eu quero dizer para você, olha como é o coração enganoso do homem. O povo tinha sido liberto, né, de todo aquele contexto de escravidão. O Senhor tinha tirado eles de um jugo pesado, escravizado, uma escravidão de centenas de anos, e eles estavam preocupados com a carne que eles não estavam mais comendo. Mas aí nesse contexto, a palavra diz, como nós lemos anteriormente, que o Senhor soprou codornizes, né, para que chegasse até o arraial dos filhos de Israel, para que eles pudessem se alimentar. E eu fui pesquisar sobre essa história, que eu vou compartilhar com vocês daqui a pouco. Então, nesse contexto em que Deus soprou um vento e trouxe do mar as codornizes, né? E mesmo em meio aos nossos desertos, Deus tem providência para as nossas vidas. Às vezes nós não entendemos que a escassez e o silêncio de Deus também é provisão. Nós temos dificuldade de entender que o não de Deus também é livramento, que o não de Deus também é cuidado, que o não de Deus também é zelo. Se o Senhor disser sim para tudo que nós queremos e pedimos, nós entraremos às vezes num caminho de perdição. Então que você entenda que muitas vezes o que você entende que hoje é um não muito duro, muito pesado de um pai, é zelo, é amor. Quem aqui tem filho sabe que tem coisa que nossos filhos nos pedem que você fala assim: não vou fazer isso porque é para o seu bem. Porque nós estamos conseguindo com a nossa experiência enxergar o que vai acontecer lá na frente. Então a gente fala não para proteger, para cuidar, para zelar dos nossos filhos. Então eu quero te falar uma coisa, meu irmão. A escassez, o silêncio, o não, às vezes é cuidado de Deus. Então não questione. O Senhor não perde o controle de nada, não murmure. Nós temos que confiar que esse Deus, Ele cuida de nós com amor, com providência. Deus sabe a hora de agir, por isso precisamos confiar e esperar na sua provisão. E eu quero te contar que esse Deus, Ele não provê apenas para suprir uma pequena lacuna ou para fazer para preencher um pequeno buraco. O Valdinei não sabia o que eu ia pregar nessa noite, e olha o que ele falou. Ele pediu para Deus, né, em oração, ali em pensamento, para que o gás durasse pelo menos a festa, para que ele não ficasse numa situação constrangedora, para que ele não passasse vergonha diante dos convidados. Mas além de suprir para aquele dia, supriu para outros meses. Então, se isso não for uma testificação, uma confirmação da parte de Deus para nossas vidas, nada mais é. Porque o que eu vou falar agora é o seguinte: esse Senhor da provisão, Ele provê com abundância, e é o tópico B. A provisão de Deus é certa e vem em abundância para nos saciar. Eu vou ler para vocês. Números 11:31 fala assim. 11:31, desculpa. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial quase caminho de um dia, de um lado e de outro lado, ao redor do arraial, 4 centímetros. Quando fala que quase 2 côvados, vocês imaginam que o Senhor mandou quase 1,20 m de aves, de codornizes, para eles se alimentarem de um lado a outro do arraial, do caminho de um dia. Vocês têm noção da quantidade de carne que o Senhor mandou para aquele povo? Então quero te falar uma coisa: quando Deus faz, Ele não faz pequeno. Quando vier, vai vir em abundância. Quando o Senhor te entregar aquilo que você tem buscado, vai vir em abundância. Porque o Senhor não é um Deus pequeno, Ele é um Deus grandioso. Olha o que fala no outro versículo 32. Então o povo se levantou todo aquele dia e aquela noite, e todo o dia seguinte, e colheram as codornizes. E o que menos tinha 10 hómeres, e as estenderam para si ao redor do arraial. E eu fui estudar mais um pouquinho sobre o que era um homer. Um homer é uma medida que media grãos. Então é uma medida em litros, é cerca de 2 ou 3 litros. Então, se a gente fizer uma conversão,
Nós estamos falando aqui que o homem lá do arraial, dos filhos de Deus, o que menos pegou, pegou 10 homens. Então, o que menos pegou, conseguiu recolher cerca de 20 a 30 quilos de carne. Eu te pergunto, isso é pouco, meu irmão? Isso é uma provisão em abundância. Então, assim, a gente lê isso aqui, isso passa batido. O que aconteceu com aquele povo, para que eles pudessem entender quem era Deus, foi algo grandioso. E a gente às vezes passa batido e não entende. Imagine você, um arraial, que era um lugar onde eles faziam as suas tendas para ficarem acampados, um arraial inteiro. E o Senhor fala que Ele colocou em volta de todo o arraial, cerca de quase 2 côvados acima da terra, de codornizes. Gente, era carne para não acabar mais. O Senhor fez isso para provar que Ele era Deus, porque logo na sequência o Senhor vai lá e dá uma lição neles. Mas nesse contexto que eu quero contar, é o contexto da provisão em abundância. Portanto, não murmure, mas creia que na hora certa e abundantemente Deus vos suprirá. Eu vou repetir que eu acho que você não entendeu. Na hora certa e abundantemente Deus o suprirá. Esse é o vento da provisão de Deus. Mas tem outro vento que eu quero falar com você nessa noite, que é o vento do livramento. Então vamos guardar. O primeiro vento é o vento da provisão. O segundo vento é o vento do livramento. E está lá em Êxodo 14. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um vento forte oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Também conhecemos essa história na Bíblia, né? Eles diante do mar vermelho, Faraó vindo com seus cavaleiros desesperados, querendo pegar o povo. E aí, daqui o mar, daqui o exército de Faraó, o que eu faço agora? E o Senhor, por meio de um forte vento, faz abrir as águas e eles passam em terra seca. E aí, olha o que é o tópico A. Esse vento do livramento vem de onde menos esperamos. O povo de Israel estava numa situação difícil. Atrás deles vinha o Faraó e o seu exército. Ao lado, montanhas, e na frente um grande mar. Ou seja, Israel estava sem saída. Meus irmãos, eu quero te dizer que muitas vezes nós olhamos para a nossa vida, ou para alguma situação da nossa vida, e nós dizemos essa frase: agora não tem mais jeito. Essa situação agora é o limite, eu estou no limite, não tem mais solução, eu me vejo numa situação sem saída. Eu quero te falar que o nosso Deus, o seu Deus, Ele é especialista em abrir caminhos onde não existe. Era humanamente impossível pensar que o mar pudesse abrir para alguém passar. Gente, já foram na praia? Chega lá na areia e fala assim: como é que eu vou chegar lá do outro lado daquela ilha em terra seca? Humanamente é impossível. Mas eu quero repetir para você: o nosso Deus, Ele é especialista em abrir caminhos onde não existe, em criar contextos onde não existem. Tiago, eu estou procurando uma vaga, mas só tem uma vaga e nós somos 2. Eu quero te dizer que se for da vontade de Deus, surge uma vaga nova. Eu estou esperando isso. Eu quero te dizer, o Senhor, Ele é poderoso para fazer nascer oportunidades e circunstâncias onde não existe. Nós precisamos crer nesse Deus que faz por nós. Então, olha que interessante, é nesse momento que o nosso poderoso Deus abre uma porta, um caminho onde ninguém esperava, no meio do mar. E aí eu quero te falar que não é só abrir o caminho, porque assim, o Senhor podia ter resolvido aquele problema, abrir o mar e eles passarem, mas logo na sequência vinha o exército passa também e alcançar o povo, não podia? Mas o Senhor não faz nada pela metade. A obra do Senhor é completa, e o Deus do livramento é um Deus que faz a obra por completo. Olha que interessante, podemos dizer também que o livramento de Deus é completo, porque o texto vai dizer que após todo Israel passar, o mar se fechou novamente e os egípcios foram mortos. É o que eu disse, podia parecer um presente de grego, né? Me dá a obra pela metade. O Senhor preparou aqui, abriu o mar, a gente passou, mas o faraó nos alcançou e nos exterminou da terra. Mas a obra de Deus é completa. Perceba que o livramento não foi pela metade, mas sim completo. O inimigo, portanto, pereceu, e Israel atravessou em seco o mar. Esse é o vento do livramento. Mas ainda tem outro vento que nós vamos falar, que é o vento da direção. Meu irmão, e esse vento é incrível. Esse é o vento de Deus que fala que Ele nos leva para onde Ele quer, para nos dar o bem que nós precisamos ter.
É aquele pai que fala, por aí não, vem por aqui. Então olha só, o vento da direção. João 3:8. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Meus irmãos, já aconteceram situações na sua vida em que você olhou e falou assim, o que eu estou fazendo aqui? Como é que eu vim parar nesse lugar? O que aconteceu? Onde é que eu estava que de repente eu parei aqui? Ou por que está acontecendo isso comigo? Esse lugar que você olha e fala assim, por que eu? No mundo tem 7 bilhões de habitantes, por que eu tenho que passar por isso? Por que tem que ser lá na minha casa? Por que tem que ser com o meu filho? Por que tem que ser com a minha mãe? Por que tem que ser com o meu marido? A gente se pergunta isso às vezes. Deus, por quê? Por que você não fez lá na casa do meu vizinho? Que é ímpio, que não sei o que. A gente até amaldiçoa quem não deveria. Até fala coisa que não deveria. Por que na minha casa, Senhor? Eu tenho sido fiel ao Senhor, eu tenho feito a sua vontade, tenho andado nos seus caminhos, e eu vou te responder. Porque Ele te ama com amor eterno e cuida de você. É por isso que acontece algumas coisas, porque Ele te ama e tem um amor eterno pela sua vida. Meus irmãos, eu quero que você compreenda. Nós não podemos ler a Bíblia e pegar só o versículo que nos interessa. Quando a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. E se você ama a Deus, então você precisa acreditar nisso. E quando eu falo todas as coisas, pode ser que talvez sejam coisas que eu não queria viver. Talvez sejam coisas que eu não queria passar. Talvez seja um momento de dor, um momento de luto, um momento de dificuldade. Mas eu vou repetir. Para aqueles que amam a Deus, você ama o Senhor? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tiago, mas eu fiquei desempregado. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama o Senhor. Ah, mas eu estou vivendo uma enfermidade. Todas as coisas cooperam. O Senhor não perde o controle de nada. E esse vento da direção, nós nem sempre entendemos. O texto afirma que o vento assopra onde quer. E nós não sabemos de onde vem nem para onde vai. Assim é Deus. Nem sempre entenderemos o que é e como Ele faz, mas nós devemos confiar. Nosso papel é entregar a Deus completamente, deixar Ele dirigir a nossa vida. E quando não entendermos, vamos confiar que Ele nos conduzirá no caminho certo. Meus irmãos, de nós mesmos não pode sair nada bom. Então, se eu não sei para onde devo ir, eu devo confiar integralmente no Senhor e entender que Ele vai me guiar pelo caminho certo. A palavra diz que Ele tem para nós caminhos de paz e não de mal. O que Ele tem para nós é bom. O que Ele tem para nós é proveitoso. O que o Senhor quer no fim de tudo é nos levar para o céu. Não adianta viver aqui uma vida toda bonitinha, sem problemas, e perecer eternamente. Não adianta nada. Muitas vezes o que o Senhor quer, como eu disse, quando o vento vem e nos dá uma sacudida, muitas vezes é para nos colocar de volta no centro da vontade de Deus. Imagine que é uma linha reta daqui lá naquela parede onde eu estou conseguindo ver. E eu devo sair daqui desse lugar e encontrar o Senhor naquela direção, naquele local. Durante a minha vida pode ser que eu esteja me desviando por outros caminhos tortuosos, ou achando algumas coisas mais interessantes do que a presença de Deus. Então, por amor à sua vida, Ele permite que você viva uma tempestade, uma ventania, sabe para quê? Para te começar a te jogar para o lugar de novo que é o centro da sua vontade. Mas só quem é filho consegue entender isso. Somente quem nasceu de novo, quem nasceu do Espírito, quem consegue entender as coisas do alto, vai entender isso. Porque enquanto nós estivermos aqui com o nosso coração cheio de racionalidade, enquanto o nosso coração estiver manifestando a nossa essência, a nossa criatura pecaminosa, a semente do Adão e da Eva, enquanto nós estivermos manifestando a antiga criatura, nós ficaremos murmurando e questionando. Eu não merecia isso, eu não precisava passar por isso, comigo não tinha que ser assim. E aí sabe o que você está fazendo? Uma coisa terrível. Você está querendo dizer o seguinte: Senhor, desce daí do seu trono, porque no seu lugar eu sei fazer muito melhor. Então nós não devemos questionar os desígnios de Deus, porque se Ele é poderoso, se Ele é soberano, e se Ele é o Deus da minha vida, tudo que Ele faz coopera para o meu bem. Então nós temos que parar de murmurar. Eu sei que é uma palavra às vezes que vai nos confrontar nessa noite, mas eu quero te dizer uma coisa: a murmuração, ela atrapalha o processo. A murmuração nos distancia cada dia mais daquilo que Deus quer nos entregar.
Porque Deus ama quem tem um coração grato e um coração que confia integralmente. Sabe quando você está dentro da piscina e o seu filhinho está lá na beira e você fala, pode pular, o papai te pega. A melhor coisa para o pai é quando o filho confia e vai e se joga e você pode pegar e abraçá-lo. Agora aquele filho fica, não, você não vai conseguir me pegar não, eu vou cair, eu vou machucar. O pai fica assim, gente, esse menino está achando que eu sou um banana, ué. Está olhando para mim achando que eu não sou capaz de segurar um bebê. E a gente faz isso com Deus. Não, Deus, isso aqui você não dá conta não vou não. Isso aqui deixa que eu resolvo. Vou ligar para o meu chefe aqui, pedir o dinheiro emprestado, que isso aqui não é com o senhor não. Isso aqui é muito. Amados, não há coisa demasiada grande que o nosso Deus não possa resolver. Não há situação demasiadamente difícil que Ele não possa intervir em seu favor. Não há situação grande demais que seja maior que o nosso Deus. Nós estamos falando do Senhor Todo-Poderoso, do Criador do céu e da terra. O que é o nosso probleminha diante da grandiosidade desse Deus? Nós acabamos de cantar poderoso Deus. O que é a minha enfermidade diante desse Deus? O que é a minha escassez momentânea diante desse Deus? O que é o seu problema familiar, conjugal, diante da grandiosidade desse Deus? Agindo Deus, quem impedirá? Nós precisamos confiar, nós precisamos acreditar em quem nós temos falado. Eu sempre oro, Senhor, eu sei em quem tenho crido. Eu aprendi a orar assim quando eu ainda era adolescente. E eu sempre oro assim, Senhor, eu sei em quem tenho crido. O que eu tenho dito para o Senhor com isso? Eu sei que o Senhor é Deus, que o Senhor é grandioso, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é onisciente, onipresente, que o Senhor vai poder fazer algo por mim. E aí, meus irmãos, eu quero te dizer uma outra coisa. Eu não sei porque eu vou dizer isso agora. O Senhor sabe por quê e para quem que é. Se porventura você estiver se sentindo em alguma situação injustiçado, se tem alguém fazendo algo contra você e você se sente realmente justo na situação, eu quero te ensinar algo. Faça uma simples oração, Senhor, faça justiça entre mim e fulano. E descansa. Descansa. A resposta virá. Eu não sei o que, nem porquê e nem para quem, o Senhor sabe. Mas se você está se sentindo injustiçado por alguém, está passando por uma situação que você não está conseguindo entender o porquê, que o Senhor faça justiça entre você e essa pessoa, e Ele vai conduzir todas as coisas. Ele é Deus. Amém? Aleluia. E também, esse vento é perfeito. Podemos afirmar que a direção de Deus é perfeita porque Ele sabe de todas as coisas. Então nós podemos confiar. Deus não erra, Deus não falha, não se esquece, não é injusto. Meus irmãos, acredite nisso, eu preciso repetir isso para você. Deus não é injusto. Deus é justiça. Nós temos que parar de pensar como meninos. Nós temos que crescer espiritualmente, parar de ser criança na fé e falar da birra de criancinha. Ah, Deus, comigo por quê? Por que com fulano não acontece isso? Meus irmãos, Deus não é injusto. Só nos acontece o que nós precisamos vivenciar para crescer. Nós estamos aqui num eterno treinamento. Nós estamos sendo forjados pelo Senhor para morarmos no céu. Às vezes as pessoas não entendem isso. Estamos aqui sendo preparados para poder saquear o inferno e povoar o céu. Não vai ser fácil, mas é possível. Com Ele é possível. Com o Senhor nós podemos vencer as batalhas. E se Ele conhece tudo, sabe o que é melhor para as nossas vidas. Portanto, podemos descansar nele, porque a sua direção é perfeita. Esse é o vento da direção de Deus. Mas tem mais um vento, e aí esse aqui eu amo, que é o vento do Espírito. Atos 2. E de repente veio do céu um som, como de um vento veementemente impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Quem não conhece esse texto, né? É a história, né, da descida do Espírito Santo, o dia de Pentecostes, em que aquela igreja local foi batizada com o Espírito Santo, com línguas, né, com dons e com talentos, porque o Espírito veio como um vento impetuoso e tomou conta daquele lugar. Então, no vento do Espírito, eu quero te falar que é um vento que vem de repente. Eles tinham sido avisados, fiquem aqui, permaneçam, até que do alto venha, não é isso? Mas eles não sabiam o dia nem a hora.
Não era igual o culto fé de quinta-feira, que eu sei que é quinta-feira às 7h30. Não. Eles tiveram que guardar o coração e confiar plenamente que aquela palavra que foi proferida era verdadeira e que ele viria sobre eles. Mas eles tiveram que confiar. Por quê? Porque vem de repente, não é quando eu quero. Ah, Senhor, mas eu queria aquele negócio na terça-feira passada. Já aconteceu com você alguma coisa nesse sentido? Ah, mas agora já passou muito tempo, eu queria era para janeiro, nós já estamos chegando aqui. Então, meu irmão, vem quando Ele quer. Respeitando ao que o texto diz de repente, reforça o que já falamos sobre o vento da direção, ou seja, não podemos prever e nem limitar a ação do Espírito Santo. O que eu quero te falar nessa noite, e que eu tenho aprendido em Deus, é que nós precisamos estar apenas na posição correta. Meu irmão, permaneça na posição correta. Permaneça fiel, permaneça confiando, permaneça descansando, permaneça guardando o seu coração e a sua língua. A palavra nos ensina e tem resposta para tudo. Muitas vezes, a nossa própria língua e o nosso próprio coração nos separa ou nos distancia daquilo que Deus quer nos entregar. Porque tudo começa aqui dentro. E aí quando eu não consigo mais segurar, eu coloco para fora. E a palavra vem de novo para falar, né? Que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Seu coração está cheio de quê? De incredulidade, de desconfiança. Seu coração está cheio de murmuração. Seu coração está cheio de reclamação. Então o que você vai proferir é só isso. Você vai abrir a boca para proferir o que seu coração está cheio. Você está no ponto de 11, alguém fala, não, mas está difícil, né? Aí você fala, pelo amor de Deus. E vai piorar cada dia mais, está sabendo, né? A gente não consegue ser um agente de Deus, um agente de transformação, um agente de positividade, um agente de fé que fala, meu irmão, ainda bem que eu não vivo por o governo desse mundo. Ainda bem que quem governa a minha vida é o Senhor dos Exércitos. Ainda bem que o céu nunca está em crise, porque eu não vivo pelo que eu vejo. Nós temos que ser essas pessoas, meus irmãos. Nós não devemos sentar na roda dos escarnecedores e compartilhar daquilo que o mundo tem falado. Somos nós que temos que ser luz e nós que temos que salgar. Nós não devemos entrar na rodinha e falar, pelo amor de Deus, em que aconteceu com esse país? E essa gasolina? E o gás? Eu não sei o quê. Meus irmãos, não é isso que Deus espera de nós. Não é isso que Deus espera dos seus filhos. O Senhor espera de nós um comportamento diferente. Por que nós somos comparados com o sal e com a luz? É para fazer diferença. E quando você pega um arroz que não tem sal, é um negócio sem graça demais. Meu Deus do céu. É quase, nem existe, eu vou falar uma palavra que é incomível. Mas quando você tempera, aí fica agradável. Então o Senhor quer que você, no meio desse tanto de gente sem sal, sem vida, sem uma palavra de esperança, você seja esse agente de transformação. Então, meu irmão, quero te falar uma coisa, guarde o seu coração e a sua língua. Porque nós não sabemos a hora, mas uma coisa é fato, por amor a nós, por amor à nossa casa, à nossa família, esse vento da direção, esse vento do Espírito, ele virá sobre nós, para promover em nós transformações. Precisamos estar no lugar certo, na hora certa. Olha que interessante. Percebam que, de repente, também significa surpreendentemente. Embora houvesse a promessa de ficar e porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, mas ninguém sabia o exato momento. Isso quer nos dizer que Deus pode nos surpreender e de repente agir nas nossas vidas de uma forma e no momento em que nós não sabemos. E eu vou te falar, compensa esperar, compensa descansar, compensa confiar. O Senhor não quer para os seus filhos quadros nem de ansiedade e nem de depressão. Não é isso que o Senhor criou para nenhum de nós. E aí eu vou te contar aqui resumidamente o que são esses dois quadros. O que é uma pessoa depressiva? Uma pessoa que não consegue se desvencilhar, soltar o passado. Ela fica presa a situações do passado e ela não consegue seguir adiante. Fica presa numa situação em que ela fala, isso me machuca, isso me maltrata, e aí fica lembrando de novo, e isso vai fazendo você cada vez mais morrer por dentro. Esse é um quadro que o Senhor não quer para nós. Mas Ele também não quer um quadro de ansiedade. O que é ansiedade? É uma pessoa que não consegue viver o dia presente.
ela só consegue viver o futuro que ela nem sabe o que vai acontecer. Então aquela pessoa assim, não, mas eu não vou não, sabe por quê? E se acontecer isso? E se eu viajar de 11 e aquela cidade lá também cair a ponte e alagar? Ela vive só preocupada com o futuro que ela não pode conduzir nem resolver. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, o único que conhece o futuro é o Senhor. O mundo pode fazer previsão meteorológica, o mundo pode fazer projeções, tendência, o único que conhece o futuro é o Senhor. Então quero te dizer uma coisa, nessa noite, que você seja livre, de uma vez por todas, de qualquer situação do passado que te aprisiona, e que você possa viver o hoje confiando no Senhor, e viver um dia por vez, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado da sua igreja, desde os tempos de Jesus, e Ele vai continuar cuidando. Então não duvida do seu Pai, não duvida de quem é o seu Senhor. Confia em Deus. Olha que interessante. O vento do Espírito, ele enche o crente. Veja o que o texto diz: e todos foram cheios do Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo. E assim como dizia a promessa que receberiam virtude para ser testemunhas. Uma das obras do Espírito Santo é capacitar o cristão para testemunhar de Jesus, ou seja, pregar o Evangelho. Meu irmão, eu quero te dizer, nós temos aprendido nessa igreja, graças a Deus, com os nossos líderes e pastores. Alguns chamados não são só para quem vem aqui e pega o microfone. Alguns chamados para a igreja de Jesus é para todo aquele que quer ser chamado filho de Deus e um pequeno Cristo nessa terra. Um desses chamados é isso, eu já preguei sobre isso também, né? É ser testemunha. O que é ser testemunha, gente? É você falar para as pessoas aquilo que você tem visto e ouvido. Se você participa, presencia um acidente de trânsito e você é convocado para ser testemunha daquele acidente, o que você vai contar para o delegado ou para quem for te interrogar? Somente o que você viu e ouviu, não o que você acha. Olha, mas eu acho que ele não olhou o sinal. Não, o que você viu? Não, eu vi quando aconteceu a colisão frontal, você vai contar o que você viu e ouviu. Então o que o Senhor quer de nós? O que é ser testemunha de Jesus hoje? É contar para as pessoas o que você tem visto e ouvido na sua vida, na sua casa. E eu vou te falar, meu irmão, se você virar para mim e falar que você não tem o que contar do favor e da misericórdia de Deus, nós vamos ter que conversar depois do culto, eu quero orar com você. Porque nós temos testemunhos aqui nessa igreja diários do favor, da graça, da misericórdia de Deus. Eu quero falar algo também, muitas vezes nós não temos algumas coisas que vão alimentar e vão afagar o nosso ego. Porque a palavra não nos diz isso. A palavra diz que o Senhor tem compromisso com as nossas necessidades. Muitas coisas que nós pedimos para Deus são caprichos. São coisas para alimentar o nosso ego. Eu vou repetir, o Senhor Deus Todo-Poderoso, seu Pai, Ele tem compromisso com a sua necessidade. Ô Senhor, eu queria tanto aquela bolsa Prada que custa 14 mil reais. A minha pergunta é para quê, né? Isso vai suprir a sua necessidade em que ou qual necessidade? Então nós temos que ficar atento, né? Às vezes nós não recebemos coisas porque são caprichos da nossa alma. Mas eu quero te dizer, quando a palavra fala que nunca vi um justo mendigar o pão, eu quero te dizer que eu e a minha casa podemos testemunhar de coisas que nós temos visto e ouvido no meio da igreja de Deus, que realmente, quando você é filho de Deus, está inserido numa comunidade local, quando você tem irmãos que caminham do seu lado, eu nunca vi um justo mendigar o pão. O Senhor tem cuidado de nós, da nossa casa, da nossa família, e nós temos que ser muito gratos por isso. Quando falamos em pregar o Evangelho, não quer dizer que o Espírito Santo vai capacitar somente pregadores, mas a todos que estão envolvidos na pregação do Evangelho. Seja quem ora, quem cuida da portaria, quem segura a placa, quem aperta e borrifa o álcool, quem faz o café, quem traz a água. Todos nós somos testemunhas de Jesus. Todos nós temos o que dizer, o que contar. Todos nós, em algum contexto, pode ser usado pelo Senhor para ser sua testemunha. E é isso que Ele espera de nós. Em Efésios 5,18 diz o seguinte: Paulo afirma: enchei-vos do Espírito,
Nesse contexto, nos versos seguintes, vai falar da gratidão, de relacionamento com o próximo e relacionamento familiar. Meus irmãos, nós estamos no ano da comunhão. Esse é um ano profético para a nossa igreja, para esse ministério, o ano da comunhão. E nós temos que militar contra a nossa carne, para que nós possamos vencer dificuldades de relacionamento. Um filho de Deus não pode ser, como o pastor Jenson sempre fala, eu não converso com o irmão fulano porque meu santo não bate com o dele. Meu irmão, só tem um santo, o santo dos santos. O santo dele é o que habita em você. Não existe o santo dele e o meu santo. Então, se você é uma pessoa que tem dificuldade de se relacionar, dificuldade de viver em comunhão, eu quero te dizer nessa noite, a capacitação vem do alto. Peça ajuda e clame ao Espírito Santo, para que Ele trabalhe no seu coração, na sua personalidade, no seu caráter. Existem frases no mundo que nós temos que rejeitar, meu irmão. Eu nasci assim, esse é o meu jeito, é a minha cultura, lá na minha terra as pessoas são assim, comigo é assim, bateu, levou. Meu irmão, rejeita isso em nome de Jesus. Cancela essas palavras do seu vocabulário, não existe isso. Um filho de Deus é aquela pessoa que cai na graça das pessoas. A palavra fala lá em Atos 2, que era por causa da simpatia, que eles caíam na graça das pessoas e os filhos de Deus eram acrescentados. Meu irmão, rejeita a herança cultural, rejeita aprendizados errados do mundo. Você não tem que ter a última palavra não, quem falou isso para você é mentira. Muitas vezes nós temos que ser aqueles que vai ficar calado. Muitas vezes é melhor você, mesmo tendo razão, pedir perdão. O pastor Ricardo sempre nos ensina, né? O mais espiritual pede perdão primeiro. Meu irmão, se você entender que é para o bem da sua família, para o bem do seu casamento, para o bem da sua célula, peça perdão primeiro, mesmo que você esteja certo, o Senhor vai te honrar. Se você estiver certo, o Senhor vai ser contigo e vai te prosperar. Vai prosperar os seus caminhos. Então, nesse ano da comunhão, que nós possamos buscar desse vento aqui, o vento do Espírito, para que nós possamos ser pessoas agradáveis, cordiais, gentis, educadas. Meus irmãos, os filhos de Deus têm que ser ainda mais diferentes do que os filhos do diabo. Eu quero falar uma coisa para você, eu quero afrontar e confrontar você com todo o amor do meu coração. Lá no seu trabalho, você tem que ser o mais sorridente, o mais simpático, o mais gentil, o mais educado, porque você tem a luz, você tem Jesus, meus irmãos. Você é um luzeiro colocado naquele lugar. Imagine que você chega num ambiente escuro e aí alguém traz um lampião. Você é o luzeiro daquele ambiente, meus irmãos. Onde só há trevas, alguém tem que olhar para você e falar: meu Deus, o que acontece com essa pessoa? Que esse ambiente aqui carregado, essa pessoa chega feliz, sorridente, falando glória a Deus, que tudo está bom para ela. Meu irmão, é assim que o Senhor nos quer. Agente de milagres, agente de transformação. Então, nesse ano profético, eu quero te encorajar a buscar do alto a capacitação para que você possa melhorar e aprimorar as suas relações com a sua família, com os seus amigos, com a sua célula, com a sua igreja. Que nós possamos vencer barreiras, que nós possamos cumprimentar aquele irmão que eu acho que faz cara feia quando eu passo, que você seja luz. Vai você lá e fala: meu irmão, vem cá, me dá um abraço aqui, deixa eu falar, eu quero falar que eu amo a sua vida. Eu sei que nós estamos num momento de muita dificuldade de contato físico, né? Mas eu quero que você entenda o que eu quero dizer, né? Que você possa quebrar esse gelo, que você seja usado pelo Senhor para você fazer a diferença, em nome de Jesus. Quando estamos cheios do Espírito Santo, podemos viver uma perfeita comunhão uns com os outros. E aí, meus irmãos, eu quero falar sobre algo muito interessante. O nível e a profundidade do nosso relacionamento com Deus vai influenciar e vai ditar o nível de intimidade e relacionamento com as pessoas. É impossível você ter um relacionamento raso com Deus, você não ter intimidade com o Pai e ser uma pessoa que manifesta amor, compaixão, benignidade. Não funciona assim. Primeiro você busca da fonte que é Jesus e constrói um relacionamento vertical, para quando você estiver cheio, você conseguir descer para a nossa linha e conseguir ter os relacionamentos horizontais. Então eu quero falar uma coisa que vai até contra um pouco da minha formação acadêmica e formação profissional. Não fica buscando em receita de internet, em gurus da atualidade, em coaches. Não busca na fonte. O segredo de amar ao próximo, de ter compaixão, de ser uma pessoa que tem comunhão com os irmãos, o segredo é Jesus.
A fonte é o céu. O homem mais sábio dessa terra não pode te dar aquilo que o Pai pode te dar. A nossa fonte de águas vivas tem que ser Jesus. Então eu vou repetir essa frase para fechar essa parte. Quando estamos cheios do Espírito Santo, podemos viver uma perfeita comunhão uns com os outros. E é isso que eu quero para a minha vida nesse ano. Eu quero olhar os meus irmãos com o mesmo amor, todos eles, porque todos são meus irmãos e vai morar comigo no céu. Não tem esse negócio de eu gosto do fulano, não, eu gosto de todos, eu amo todos, meus irmãos. Nós vamos morar no mesmo lugar, nós temos que parar com essas coisas. Nós temos que parar de ser meninos, ficar com essas meninices, com melindre, sabe, melindre? O irmão passou ontem, nem falou Pai do Senhor, mas sobe lá e canta. Às vezes o irmão é míope, estava sem óculos, a gente viu mesmo. Talvez ele não te viu de verdade, não é que ele não viu porque está querendo ser grosso ou não, é porque ele não te viu mesmo. E aí eu quero te falar uma coisa, da outra vez cutuca ele. Ô irmão, segunda vez que você passa o menino, fala oi, boa noite, Pai do Senhor. Nós temos que ser essas pessoas, meus irmãos. Nós temos que ser essa pessoa que vai manifestar o amor primeiro. Manifestar o amor primeiro. O irmão é carrancudo. Já experimentou conversar com ele? Já experimentou ter comunhão com esse irmão? Chama ele para jantar na sua casa, né? Quebra o gelo. Amém? Quem está entendendo? Quem está comigo aqui nessa noite? Aleluia. E eu queria convidar o Ministério de Louvor, queria que você ficasse de pé no seu lugar. Eu tenho uma conclusão aqui para você. E eu queria que relembrar algumas coisas que nós falamos nessa noite. Esses são, portanto, os 4 ventos de Deus que nós falamos nessa noite. Primeiro, o vento da provisão. Ele é aquele que pode prover e prover com abundância. O vento do livramento. É aquele vento que nos poupa de passar por situações que nós não precisamos passar pelo amor que Ele tem por nós. O vento da direção, que é esse vento que me conduz para onde eu preciso estar, mesmo que eu não saiba para onde estou indo. Se eu confiar no Senhor, Ele vai me levar pelo caminho certo. E o vento do Espírito. Então nessa noite eu queria que você, enquanto o Ministério de Louvor entoasse a canção, que você pudesse de verdade fechar os seus olhos e você pudesse se conectar com o Senhor e você pudesse pedir ao Senhor para que você possa de verdade confiar e descansar e viver essa experiência dos 4 ventos de Deus. Fala: Senhor, a minha vida é tua, a minha vida está nas tuas mãos. Me conduz por onde o Senhor quiser me levar. Me leve pelos caminhos que o Senhor quiser me levar, porque eu sei que por onde o Senhor me levar, a tua vontade para mim ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Por mais que eu olhe e não entenda, eu estou no lugar que eu deveria estar. Então nessa noite, meu irmão, que você possa ter coragem de dizer para o Senhor: Senhor, eu não quero mais conduzir a minha vida. A minha vida eu quero que seja conduzida pelo Senhor. Sopra sobre mim, vento do Espírito. Venha sobre mim nessa hora e me conduz para onde o Senhor quer me levar. Me leva para esse lugar de intimidade com o Senhor. Me leva para esse lugar onde eu vou crescer ministerialmente, espiritualmente. Me leva para esse lugar, ó Deus, onde estaremos só eu e o Senhor. E eu vou poder viver as experiências maravilhosas contigo. Que nessa noite você tenha coragem de pedir ao Senhor para que o vento dele possa ser o fio condutor da sua vida. E que esse vento possa te levar pelos lugares e pelos caminhos que te levarão para o centro da vontade de Deus, para que você possa de fato experimentar dessa vontade de Deus, que ela é boa, essa vontade que é perfeita e agradável.